Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler lá no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não o farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Irmãos, depois de ter ouvido uma frase de um amigo há alguns dias, este tema, este trecho da Bíblia ficou martelando, ficou se repetindo na minha mente, no meu coração, e então fiz algumas anotações para compartilhar aos irmãos. Um tema bem sugestivo, uma situação bem interessante e aplicável a nós. Desta história de Naamã, este homem, nós poderíamos nos colocar no lugar de vários dos personagens ali. O profeta Eliseu, os servos, a menina que havia sido levada cativo, a esposa de Naamã. Mas eu quero traçar um paralelo nessa noite com a própria pessoa de Naamã, o homem. Se você ler desde o versículo 1 até o versículo 19, você começa a aprender um pouquinho mais a respeito de quem é este homem, quem é esse personagem chamado Naamã. O versículo 1 começa falando que ele era chefe do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu senhor, de grande respeito, um homem de bom conhecimento, de boa apresentação diante das pessoas, de boa reputação diante das pessoas, um homem reconhecido, um homem que tinha muito respeito perante o povo, perante o seu rei, perante as nações vizinhas, inclusive, um homem que ninguém poderia acusá-lo de nada, um homem líder de exército, tinha muitos ao seu comando. Trazendo para a nossa realidade, eu compararia este homem a um grande líder, um executivo de alto escalão, um pai de família que tem honra dentro do seu lar, aquela pessoa que todos obedecem, que se inspiram, uma pessoa que tem um cargo importante, até mesmo na igreja, um homem que é bem visto pela sociedade. Esse é o homem que nós estamos falando, Naamã. Acontece que este homem, apesar de toda essa história, esta apresentação, no final do versículo já começa a falar a respeito dele, que era um homem valoroso, porém ele tinha um segredo. Este homem tinha um segredo na sua vida, que era uma lepra. Ele era leproso. Em outras traduções vai dizer que ele tinha um tipo de doença na sua pele. Vocês sabem que os leprosos, eles eram retirados do meio do povo. A sociedade os excluía, porque era uma doença que contaminava. Então eu penso que esse homem, como fala na sequência do versículo, quando ele estava distante do seu exército, do seu rei, lá dentro da sua casa, ele tinha um problema, uma situação que lhe fazia provavelmente chorar, entristecer-se, uma situação que o acusava, o humilhava, longe dos holofotes, longe dos liderados, longe das suas funções ou cargos públicos, lá no íntimo, lá na vida privada, lá diante da sua esposa, talvez dos filhos, não cita aqui sobre seus filhos, era um homem que sofria muito, porque ele tinha um segredo, ele tinha algo oculto, ele tinha um problema que precisava ser solucionado. Despido da sua armadura de soldado, despido daquela autoridade de chefe do exército, ou da pose de autoridade diante do rei, ele tinha algo que o humilhava, assim como muitos de nós. Longe das câmeras, longe de um momento de religiosidade, nós temos algo que acusa, algo que nos coloca para baixo. Este é o homem Naamã, que tinha um segredo, a sua lepra. Não era visto aos olhos humanos, não é possível ver se está embaixo da armadura. Hoje à tarde estava pensando, vendo algumas fotos antigas,
da minha esposa, logo que foram feitos os primeiros exames, não era possível dizer pela aparência que havia um nódulo ali, que havia um possível câncer, depois confirmado-se um câncer. Não era possível dizer, mas aquilo poderia tomar proporções que levaria à morte, levaria a óbito, assim como esta lepra de Naamã. Poderia levar a alterações políticos sociais no ambiente social que eles estavam, devido ao seu cargo de importância. Esse homem tinha um segredo que o entristecia. Deveria ser lançado fora da cidade, aos olhos da sociedade. Aos olhos dos homens, a sua morte já estava decretada, por causa deste segredo. Acontece que começa a aparecer uma esperança para esse homem. Versículo de número 3, aparece uma serva de Deus. Glória a Deus pelos servos de Deus. Aparece uma menina, uma adolescente, que ela diz à sua senhora: gostaria que o meu senhor estivesse diante do profeta e ele o restauraria da sua lepra. Veja a importância de nós, como servos de Deus, não nos calarmos diante do poderio do Senhor, independente de qual seja a situação que estão vivendo aqueles que estão ao nosso redor, ou diante de nós mesmos. Ela conhecia o poder de Deus, e essa menina testemunhou que o Senhor poderia curar o seu senhor, o seu chefe. E ele acreditou nas palavras dessa menina, as palavras desta criada, que talvez poderia não dar valor. Ele acreditou, ele foi até o seu superior, que era o próprio rei, que escreveu cartas do rei da Síria para o rei de Israel, quase causou um incidente diplomático. Mas depois da serva aparece mais um homem de Deus, chamado Eliseu, o profeta. Quando ele viu que ia dar problema, ia piorar a situação com os sírios, ele diz assim, deixa este homem vir a mim e ele saberá que há profeta em Israel. Versículo de número 8. Se posiciona, assim como a criada se posicionou, Eliseu, o profeta, também se posicionou, sabendo quem é Deus. O Naamã acreditou nas palavras da menina, acreditou então nas palavras ou no direcionamento do rei, e ele foi até o profeta Eliseu, e aqui que começa o que eu quero enfatizar mais ainda nessa noite. O momento em que este homem chega para o profeta, para ser curado da sua lepra, e ele espera que algo sobrenatural aconteça. Ele espera ser recebido, ser aclamado, que Eliseu, o profeta, prestasse alguma certa continência para ele, se humilhasse perante a sua presença, fizesse algo extraordinário. Veja, nós estamos na igreja, nós cremos no poder de Deus, nós cremos quando os irmãos dizem que Deus cura, que Deus purifica pecados, que Deus pode transformar as nossas vidas. Mas às vezes nós passamos o tempo esperando por uma manifestação sobrenatural, que um anjo de fogo desça na nossa frente para nos curar. E o profeta Eliseu deu uma instrução simples. Ele disse, através do seu servo, manda que ele vá ao Jordão e tome banho ou mergulhe 7 vezes, então ele será purificado. Foi uma instrução simples, mas que dentro desta instrução também continha um segredo para a vitória de Naamã. Eliseu nem o recebeu, mandou pelo profeta. Naamã aqui começa a se sentir ainda mais humilhado. Apesar de ele ter a doença oculta, ele ainda ostentava, ele ainda estava cheio de orgulho, e ele não estava disposto a seguir as orientações que Deus estava dando para ele, através do mensageiro do profeta ou através do profeta. Às vezes nós nos encontramos neste exato ponto-chave. O Senhor já falou conosco, através da palavra, através do pastor, através de um cônjuge, através de tantas maneiras que Ele usa para falar conosco, e você conhece as maneiras que Deus fala, mas nós resistimos em obedecer a sua voz, porque queremos uma manifestação extraordinária, queremos que algo diferente aconteça. O que Eliseu mandou esse homem fazer? Ele mandou que ele tomasse ou mergulhasse 7 vezes no Jordão,
para que tivesse a sua carne curada, ficasse então purificado. O seu orgulho já traz uma argumentação contrária. Diz o versículo 11 que ele se indignou, e ele respondeu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente o homem de Deus sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, ou Farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Eu não poderia me lavar nelas e ficar purificado? Voltou-se e foi com indignação. Ele sabia que tinha um grande problema que precisava ser curado, algo que talvez o fizesse derramar lágrimas e chorar longe dos holofotes. Ele acreditou que havia um Deus que poderia curá-lo através de um homem de Deus, que poderia restaurar e alterar o restante da sua trajetória, que estava já determinada que seria a morte. Ele acreditou nisso. Mas quando chegou o momento de receber a vitória, tinha algo que ele precisava fazer, e aí ele se indignou. E ele virou as costas e disse: eu vou embora, eu não vou me humilhar, eu não vou obedecer, eu não vou mergulhar nesse rio imundo. Eu tenho outras maneiras de resolver este problema. Quantas vezes nós nos encontramos nessa mesma situação que Naamã, e achamos que conseguimos resolver a nossa própria maneira, e desobedecemos aquilo que o Senhor exige de nós, aquilo que o Senhor requer de nós. Ou às vezes estamos muito envergonhados para tomar aquela atitude. Eu não vou aqui tentar enumerar cada um dos 7 mergulhos, porque a Bíblia não nos dá essa direção. Sabemos que foram 7 mergulhos no Jordão, mas talvez seria, no nosso caso, pedir perdão a alguém, talvez seria abrir mão de algo precioso, talvez seria confessar-se ao cônjuge, ao pastor, ao obreiro, talvez seria um simples dar um passo até a frente para receber a oração em um culto que nós ficamos envergonhados lá no banco. Esses 7 passos, ou esses 7 mergulhos no Jordão, são simplesmente uma atitude de humilhação diante do Senhor, independente de como que é o Jordão, independente dos recursos que nós próprios temos, se humilhar perante o Senhor. Veja, a frase que eu falei lá no início, que me chamou a atenção e me levou para esse texto era: o que é mais vergonhoso, mergulhar no Jordão ou andar com lepra embaixo da armadura? Ao longo da Bíblia Sagrada há muitos personagens que caem num erro similar a este. Por exemplo, Davi, em um determinado momento, resolve descansar, e ao invés de ir para a guerra, ele consegue guerra para dentro do seu lar, uma destruição da sua família. Era mais fácil, não estava disposto a seguir a orientação, porque a Bíblia diz, os reis iam para a guerra. Adão e Eva se escondem de Jesus, eles se escondem de Deus, e eles dizem assim: nos escondemos, porque estávamos nus. Eles sempre estiveram nus diante do Senhor, mas agora eles resolvem arrumar um argumento. Era mais difícil obedecer, confessar, era mais fácil fugir, deixar, ir embora. Tantos outros exemplos de homens, de mulheres na Bíblia que resolvem desobedecer à voz do Senhor porque lhes custa algo. Escolhem uma alternativa que inicialmente parece menos vergonhosa, menos trabalhosa, e ao final pode ser o decreto da sua morte. Naamã estava num ponto crucial da sua vida, porque ali poderia determinar o seu fim, e ele havia tomado a decisão: eu vou embora. Voltou-se e foi com indignação de volta para as suas terras, para a sua casa, indignado. O que esse profeta falou não é de Deus, essa mensagem não era de Deus, não. O que está sendo exigido de mim, eu não vou obedecer, eu não me humilho, eu não perdoo, eu não isso, eu não aquilo, eu. Ele estava indignado, porque ele queria ser curado, mas à sua maneira, e o Senhor queria curar na maneira dele. O Senhor gosta de trabalhar conosco na sua maneira, de forma que o seu nome seja glorificado.
Mas mesmo no momento de indignação, de irracionalidade humana, quando nós estamos totalmente guiados pela nossa carnalidade, a ira, a revolta, o rancor, a mágoa, o Senhor ainda tem os seus servos para nos ajudar. Independente da situação em que nós estamos, Ele tem os seus servos para ainda nos ajudar. E aqui chegamos ao versículo de número 13 que nós lemos. Quando ele estava voltando-se com indignação para ir para suas terras, os seus servos se chegaram a ele e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Uma palavra certa que desmontou as suas barreiras naquele momento. Estava todo cheio da razão. E talvez os servos poderiam: não, você está certo, nós deveríamos matar esse profeta e incitar o rei a terminar a guerra contra Israel. Não, os servos disseram: poxa, o que ele te pediu é tão simples. É tão simples ir lá e se humilhar. É tão simples deixar a razão de lado, pedir o perdão que é necessário para ser curado. Buscar, ir, é tão simples. Largar de lado esta razão, esta ostentação. Se não houvesse a intervenção deste homem de Deus, a história poderia ser diferente. Incidentes diplomáticos, a história de Israel talvez Naamã nem seria citado mais aqui na Bíblia Sagrada, porque não havia sido curado, provavelmente mais um leproso dos que morreram, tantos que haviam na época. Mas porque teve a intervenção de Deus, teve alguém para dizê-lo para se humilhar, ele voltou atrás e obteve a vitória. Ele voltou atrás, ele se humilhou e o seu nome foi citado, e até hoje nós o lembramos como um homem que foi curado, um homem que venceu a lepra. A Bíblia o cita aqui agora como um homem que foi agraciado pelo Senhor, assim como todos nós desejamos ser. Foi curado. Ele voltou, diz assim, depois que eles falaram isso, desceu ele, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino, ficou purificado. Nós queremos purificação, eu quero ser limpo, ser santo. Talvez seja um início de uma doença, um resquício que ninguém vê, que está lá no íntimo e só nós sabemos, mas o Senhor quer nos purificar por inteiro. Mas chega um momento que Ele exige algo de nós. O momento da decisão é quando nós decidimos nos humilhar e obedecer à voz do Senhor. Quando nós conseguimos abrir os olhos e entender que é menos vergonhoso dar aquele passo, entrar naquele rio Jordão, do que continuar daquela maneira e ter a morte decretada. Este é o ensinamento que eu tenho através desta vida, desta decisão de Naamã, quando ele decidiu obedecer, se humilhar e mergulhar no Jordão 7 vezes, conforme o Senhor havia mandado através da palavra do homem de Deus. O que o Senhor requer de nós? O que Ele está exigindo de nós? Como líderes, como pastores, como membros, aonde está o ponto fraco que nós podemos melhorar? Na abordagem estilo coaching, diria: o que falta para você atingir o 100% do seu sucesso? O que falta para você ter uma vida cristã melhor? Para você exercer os dons? Para você ter uma família abençoada? Para você ser mais usado? Para mim ser mais usado na obra do Senhor? O que falta? Falta o mergulho no Jordão. Você sabe qual é o seu Jordão? Qual é a exigência que o Senhor requer de ti? Então tome essa decisão. Tome a decisão de se humilhar, de deixar as razões de lado, de deixar o orgulho de lado e mergulhar. Mergulhar e se aprofundar nos rios do Senhor. Alcançar a vitória, alcançar a cura.
sejam problemas físicos, emocionais, ou algumas barreiras espirituais. Nessa noite, que nós possamos sair daqui como homens e mulheres vitoriosos, que o inimigo não pode mais nos acusar de nada, porque o acusador está aí para isso, para dizer que nós não merecemos, que nós não podemos, porque tem lepra, porque tem isso, porque tem aquilo. Não, Deus quer curar completamente. Amém? Deus abençoe, queridos.